a excelência de Jesus. Porque Jesus tratou duas coisas que nós precisamos saber tratar. A primeira coisa é sobre o sucesso. Todos nós queremos ter sucesso na vida, sim ou não? Quantos aqui querem ter sucesso na vida? Levanta a mão. Ok? Não há nenhuma pessoa no mundo em sã consciência que deseje o fracasso para si mesmo. Ok? Infelizmente, a gente às vezes vai por outros caminhos que a gente não consegue chegar muito longe. E a terceira questão, a segunda questão que a gente vai tratar hoje é qual a visão que Jesus tinha de si mesmo. E isso nos remete às duas questões essenciais da vida. A primeira é: quem sou eu? Lembra que eu já falei sobre isso aqui? Então, quem sou eu? Se você descobrir quem é você, vai ser mais fácil você saber o que você precisa fazer. E a segunda questão é o que eu estou fazendo aqui. Eu vou inverter aqui a lógica, a ordem, e vou começar a lição número 2 da excelência de Jesus, fazendo a seguinte observação. Jesus redefiniu, você pode acompanhar ali, às vezes eu fico na frente de vocês, né? Jesus redefiniu o significado da palavra sucesso. Para Jesus, sucesso não significava o senso comum de fazer mais e melhor do que os outros, ok? Tampouco ser melhor que os outros. O foco de Jesus não era a competição, nem era os outros. O foco de Jesus era baseado em duas coisas. A primeira, ser o melhor que podia ser. E segundo, fazer o melhor que podia fazer. Se você ficar tentando ser melhor do que o outro, com certeza o seu esforço vai dar resultado e você vai ser melhor do que muita gente. Mas no caminho você pode ter duas situações: encontrar alguém melhor do que você e ficar deprimido, ou ser melhor do que todo mundo e não ter mais ninguém no mundo para ser melhor. E aí você entra em depressão também, porque não tem mais nada que lutar. Então não é um bom caminho tentar ser melhor do que os outros. Agora, se você tentar ser o melhor que você pode ser com aquilo que você é, se você for melhor do que muita gente, isso não vai afetar você e nem lhe afetará o fato de que alguém pode ser melhor do que você. Porque você não vai ficar cabisbaixo nem deprimido porque alguém é melhor do que você. Você vai saber que você foi e continuou sendo o melhor que você pode ser. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém. Essa competição na igreja, principalmente na igreja, ela é maligna, porque ela não vem de um princípio de Jesus, ela vem de um princípio do mundo. Não estou dizendo que seja do diabo exatamente, mas assim, é maligno pelo mal que ela causa. Porque num ambiente de competição, a primeira coisa que você sacrifica é a comunhão. Isso é verdade. Sim ou não? Sim. Então vamos lá. O foco de Jesus não era a competição com outros, mas consigo mesmo. Se você competir com você, você vai ter sempre um motivo para melhorar. Se você competir com os outros, você vai ter sempre um motivo para se frustrar. Vamos dizer isso juntos? Eu vou dizer, vocês repetem. Vamos lá. Se você competir consigo mesmo, você vai ter sempre um motivo para melhorar. Se você competir com os outros, vai ter sempre um motivo para se frustrar. Está claro para vocês isso agora? Vamos em frente. Tudo que Jesus era ou fazia era definido com esta régua ou cânon. A palavra cânon na escritura quer dizer régua de medir. O que é que media Jesus? Salmo 40, versículos 7 e 8. Estude lá o que está dito lá. Então eu disse: eis aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Então, na vida e no ministério de Jesus,
isso foi plenamente cumprido, pois o Filho do Homem falava tacitamente e vivia esplendidamente. Então, algumas coisas que eu quero considerar, 3 coisas que eu quero considerar aqui, que ele dizia. João 4,34 dizia assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Você já pensou isto? Quantos aqui almoçaram? Por favor, levanta a mão assim. E jantaram também. É legal, não é? Até alguns não jantaram. Vamos jantar. Jesus diz assim: a minha comida, aquilo que me alimenta, que me sustenta, é fazer a vontade do meu Pai. E chegou um momento em que ele provou isso, quando ele foi evangelizar aquela mulher samaritana no poço de Jacó. Todo mundo queria comer, e ele dizia assim: eu tenho outra comida para comer que vocês não conhecem ainda. E o que era? Salvar uma mulher e através dela salvar uma cidade. Quantos podem dizer glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. João 5,30. Olha o que Jesus diz: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Amém. Presta atenção numa coisa que eu vou dizer para você como desafio. Quantas vezes você se sentiu como se não tivesse nada para fazer na vida? Presta atenção no que eu estou dizendo, porque muitas vezes eu me senti assim. Então vamos logo tirar aqui, para você não ter problema de responder para mim, tá? Eu muitas vezes me senti como se eu estivesse boiando numa tábua em pleno mar revolto, sem nada que eu pudesse fazer. Quantos já se sentiram assim? Vamos lá. Porque às vezes vocês pensam que eu estou querendo fazer pegadinha com vocês, eu estou dizendo assim, eu já me senti assim. Agora, quando Deus fala para mim o que fazer, tudo mais muda, porque nada mais pode me parar. Amém. Assim também era com Jesus e assim também será com você. Na hora que você ouvir a voz de Deus, Deus lhe enviando para realizar alguma coisa, nada mais conseguirá parar você, se você tão somente for fiel e obediente. Glória a Deus. Glória a Deus. O que nos falta então é saber a vontade dele Aleluia. para praticá-la. João 6,38, Jesus diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Nós conversamos aqui outro dia sobre a vontade de Deus ser boa, agradável e perfeita. E eu perguntei, quantos aqui creem que a vontade de Deus é boa? Todo mundo concordou, e eu também acho que é boa. Deus está falando que é, eu não posso negar que é. E quantos acham que ela é perfeita? Ninguém tem dúvida disso. Agora, será que ela é sempre agradável? Não, Nem toda vez. nem toda vez, mas amém. Aí depende da perspectiva, não é? Não é fácil, mas vamos lá. Deixa eu tratar com vocês só um pouquinho aqui sobre isto. Se eu não puder falar mais nada, falar só isso, vocês entenderem, ganhar a noite. Tá? Nós muitas vezes lemos e relemos esse texto e não entramos nos meandres do espírito com que esse texto foi escrito. Porque nós muitas vezes queremos encontrar a vontade de Deus fora de nós. E a vontade de Deus está dentro de nós. A Bíblia tão somente é um livro que nos faz pensar como Deus pensa e agir como Deus age, porque é um livro de um rei falando do seu reino. Então, neste livro está expressa a vontade do rei, concernente aos seus filhos. Agora, muitos de vocês já ouviram mensagens que você tem que buscar a Deus, sim ou não? Faça assim com a mão para ver. Tem que buscar a Deus. Aí o pessoal cita aquele texto,
se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, isso tudo é verdade, está claro. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E aí tudo isso é verdade. Também buscar o Senhor enquanto se pode achar. Aí eu pergunto, o que é que você busca? É algo que você tem ou algo que você não tem? Não tem. Não tem. Vamos lá. Algo que não tem. Tá. Então, olhe para o texto, esses textos que eu citei aqui. Naquele tempo, o Espírito Santo, ele estava com o povo. Então alguém precisava buscar para encontrar. Jesus veio, Jesus mudou tudo isso. Jesus disse: eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. Ele estará convosco e habitará em vós. Você percebeu o que eu estou dizendo? O Espírito Santo está dentro de você. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você não precisa mais buscá-lo. Você tem que acessá-lo. Glória a Deus. Escute isto, porque eu vi isso do Espírito, isso mudou minha vida. As pessoas gastam tempo querendo buscar a Deus, fazer cultos extraordinários, quando você tem só que acessar, porque Ele mora dentro de você. Você é dentro do Espírito Santo. As pessoas criaram certas liturgias na igreja, eles chamam o púlpito de sagrado. O púlpito não tem nada de sagrado. Sagrado é quem ocupa o púlpito. Eita Deus. Porque se for um patife, o púlpito será patife. Se for um pecador, o púlpito será cheio de pecado. Se for um santo, o púlpito será santificado. Mas quem santifica o púlpito é o pregador, que é santificado. Aleluia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está claro para vocês? Amém. Vocês precisam entender. Eu converso com o Espírito Santo todos os dias. Eu faço mimo para Ele. Eu quero ser amigo dele. Eu abro meu coração. Ele me conhece mais do que eu mesmo me conheço. Eu acesso a glória dele. Eu trato com ele. Você precisa entender isto. Quando você começa a acessar o Espírito, aí a vontade de Deus começa a se manifestar para você experimentá-la. A vontade de Deus não é para você conhecer apenas, é para você conhecer e experimentar. Aleluia. Me permita uma ilustração. Imagina que eu sou um homem muito rico. E eu tenho uma Ferrari que ninguém tem no mundo, ok? Que custou aí uns, sei lá. Ninguém tem no mundo, é só minha, eu mandei fazer, tal. Aí eu chego para você. Imagina, eu falando com cada um de vocês agora, tá? Eu chego para você e digo assim: fulano, está aqui a chave da minha Ferrari. Agora imagina que você é uma pessoa que gosta de estudar sobre carros. Você sabe tudo sobre Ferrari, ok? Aí eu digo assim: pega a chave da minha Ferrari e experimente-a por um dia. Por um dia ela é sua. E aí eu entrego para você a chave e vou embora. Aí no final da noite eu chego, passo na sua casa e eu digo: e aí, tudo bom? Tudo bem. Você experimentou a minha Ferrari? Eu disse: não. Eu abri o capô e eu olhei aquele motor. Caramba, são 250 cavalos. Faz 100 km por hora em 3,2 segundos. Os pneus são antiderrapantes. O banco é de couro. Meu Deus, o painel é mogno. Caramba, isso aqui. Eu conheço tudo sobre Ferrari. Eu pergunto para você, a pergunta óbvia: você experimentou a minha Ferrari? Cara, se você disser que não, eu dou uma bisca em você. Merece ou não merece? É o que muita gente faz com a Bíblia. Conhece tudo a respeito da vontade de Deus, mas não experimenta. Tem uma Ferrari nas mãos e anda a pé. Vocês entendem o que eu estou falando? Está claro para vocês isso? E Benjamin, e esse acessar o Espírito Santo através da oração?
Olha, ele mora dentro de mim, eu falo com ele andando, a minha vida se transformou numa oração. Eu sou uma oração ambulante. Eu não preciso me fechar num quarto, embora fechando-me no quarto, eu me derramo diante de Deus de um jeito que eu não posso fazer em lugar nenhum. Quando Jesus mandou a pessoa orar, quando perguntaram, Senhor, nos ensina a orar, e ele falou sobre oração, ele disse assim, olha, entre no seu quarto, feche a porta e fale em secreto com seu pai, e seu pai que ouve em secreto vai lhe abençoar. As pessoas querem ir para morro. Para monte. Para monte. Não, eu não tenho contra a pessoa. Eu não tenho nada contra a pessoa ir para monte. Não sou também. É melhor orar no monte que não orar em lugar nenhum. Mas não tem nada sagrado no monte. Eu santifico o monte se eu for para lá. Verdade. Isso aí eu concordo. Ok? Agora, por que Jesus mandou orar num quarto? Por quê? Porque não existe nenhum lugar na face da terra que você tem mais intimidade com você que no seu quarto. É lá você se despe, você não tem vergonha. Lá você pode ter intimidade, como você pensar e não se envergonhar. Lá você pode rasgar o seu coração e ninguém tem nada a ver. É verdade. Sim ou não? Sim. Todos podem dar glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então faça da sua vida uma oração. Converse com o Espírito Santo o tempo todo. Porque assim, tem a questão do buscar, né, que eu falaste. Pelo menos eu entendi assim, não é buscar, é acessar o Espírito que está dentro de você. Aí para mim, assim, eu gostaria de ficar mais clara na questão do acessar. Né? A gente tem dificuldade de entender o que é dito no Antigo Testamento, que trabalha como princípios, e olhar o que Jesus fez para mudar, não a lei, mas o espírito da lei. Jesus traz o espírito da lei. Não é que você não possa buscar a Deus. Não estou dizendo que é proibido buscar a Deus. Estou dizendo que o modo de buscar mudou o foco. Não é mais você fazer cultos e mais cultos, ou fazer alguma mirabolante execução religiosa. Você apenas acessa. Você trata direto com ele sem nenhum intermediário. Posso fazer uma observação? Pode sim. Quando Jesus encontra a mulher samaritana, o que ele diz? O que é que ela pergunta para ele? Naquela época, a centralidade do culto era em Jerusalém, no templo. Então, só era, assim, é como o altar era feito, não porque é uma espécie de conexão com o céu. Tem que haver uma conexão com o céu. Essa era a visão do judeu. Quando Jesus fala para aquela mulher lá, olha, os verdadeiros adoradores do Pai adoram em espírito e em verdade, ela antes disso pergunta para ele, olha, mas ele tem que adorar em Jerusalém, né? Os judeus dizem Jerusalém e nossos pais dizem que era no Monte Gerizim, que era uma espécie de competição. Havia um templo também no Monte Gerizim que era no Samaritano. O que ele diz? Não, é espírito e é verdade, está dentro de você. Ou seja, eu não preciso de um local específico, um local sagrado, eu preciso ter essa conexão no meu coração com ele. Amém. Então, sai-se das exterioridades e vai para as interioridades. É tudo dentro de você, dentro de você. Por isso que a gente, quando a gente vai se enxergando, vai mudando a nossa mente, mudando a nossa vida, porque não precisa de nada de fora, dentro de mim. Você é templo. O templo mudou de lugar. O templo não é mais físico. Paulo diz, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita em você. Glória a Deus. Onde você vai, você é um culto ambulante. Por isso que Paulo diz, rogo, irmãos, eu imploro a vocês. Ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos com sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você precisa estar cultuando a Deus o tempo todo. Você vai para a igreja, não é para cultuar a Deus simplesmente, embora você possa cultuar, mas é fazer um culto onde você tenha comunhão com os irmãos, onde você tenha adoração, onde você tenha tudo isto aqui, oração e tudo mais. Pois não, meu filho. Eu acho que a irmã André que eu ouvi aqui, nós precisamos amar menos a liturgia, menos a forma e mais a matéria. O que acontece? Né? Exatamente. Nós precisamos ser quem nós somos independente do local. Para buscar a Deus não preciso parar de ouvir dizer, por exemplo. Sábado nós estávamos eu e Breno lá no show. E a gente estava amando a Deus. A gente estava sendo quem a gente é. Então acho que é basicamente isso.
Tem que ser o que é, baseado no que diz Deus que você tem que ser o que é. Exatamente. Eu não posso ser o que eu sou só porque eu penso que sou o que sou. Eu preciso ser o que Deus diz que eu tenho que ser. Porque o padrão não é meu, é de Deus. E a imagem que eu carrego não é de Benjamim, é de Jesus. Eu tenho que corresponder à imagem de Jesus. Eu tenho que me olhar em Jesus. Eu não posso me olhar no espelho e olhar a mim mesmo, porque senão eu vou errar. Eu preciso corresponder à imagem do meu Senhor, porque eu fui criado à imagem dele. Eu não fui criado à imagem de Estevão Ângelo, eu não fui criado à imagem de Giseu, embora seja filho deles dois. Eu fui criado à imagem de Jesus. Se eu não responder a esta imagem, eu estou fazendo outra coisa que Deus não me mandou fazer. Por isso que o pecado sempre é rebelião contra Deus. Ok? Fica claro para vocês isso? Quantos de vocês perceberam, veja bem, Vânia, veja bem vocês todos, o templo é você. O templo não é a igreja, o templo lá onde você vai para reunir com os irmãos. O templo é você. Durante 5 séculos a igreja não se reuniu em templos. Se reunia como nós nos reunimos aqui nas casas. Isso mudou a partir de Constantino, porque Constantino se converteu ao cristianismo. O cristianismo é religião. Existem mais de 100 cristianismos. Mais de 100 doutrinas chamadas de cristãs, diferentes. Não existe só um cristianismo. O cristianismo é religião. Jesus não tem nada a ver com o cristianismo. Jesus tem a ver com o evangelho do reino. É diferente. Jesus não veio pregar cristianismo, veio pregar um reino que ele veio retomar. Isso é totalmente diferente. Então você vai para um templo, tudo bem, você pode ir lá, reunir com os irmãos, adora a Deus, mas você é o templo. Você precisa entender isso, porque senão você vai começar. Aí você vai para a igreja, ninguém liga para mim, ninguém. Eu sou o templo, eu adoro a Deus em todo o tempo. Eu ando com Ele, eu vivo nele, eu me respiro por Ele, eu faço tudo nele e nada me para. Oh, glória a Deus. Por quê? Porque Ele vive em mim e eu vivo através dele. Assim vocês também têm que ser. Você encontra a sua identidade nele. Silêncio mortal. Eu vejo assim, é por isso que hoje em dia muitas igrejas têm esfriado, porque as pessoas vão para buscar a Deus, mas não acessam o Espírito Santo. Aí vão buscar, vão para várias igrejas, ficam pingando, porque querem vão com aquela sede. Aí quando chegam em casa, se sentem vazios. Por quê? Porque eles não entram em comunhão com o Espírito Santo. O lugar onde eu sinto mais poder de Deus é na minha casa. Eu também, tá aí? Eu também. O lugar onde eu sou mais Benjamim e eu estou mais cheio de glória é no meu quarto. Quando eu me fecho no meu quarto. Exatamente. É isso que a gente tem que conscientizar as pessoas. Aí quando você se enche de Deus e você sai, tudo se arruma, tudo se ajeita. Olha, todo mundo aqui, quem que é casado aqui, levanta a mão em sinal. Deixa eu ver aqui. Todos vocês vão ter problemas em casa, no casamento de vocês. Sim ou não? Sim. Eu também tenho. E às vezes eu começo a reclamar, reclamo de um, reclamo de outro. Aí eu digo, isso aqui está errado, aí começa a azedar tudo. Porque eu sou o profeta da casa, eu começo a azedar tudo, eu começo a falar um monte de coisa. O que eu faço? Eu disse, isso está tudo errado. Eu pego, vou para o meu quarto, fecho a porta, converso com o meu Deus, confesso, às vezes eu estou errado deste tamanhinho e os outros estão errados deste tamanhão. Mas eu confesso o meu tamanhinho, mudo o meu proceder e quando eu saio tudo se transforma. Por quê? Porque Deus toma o controle e resolve tudo. Porque eu sou o profeta da minha casa, eu sou o cabeça da minha casa. Se a cabeça estiver pensando errado, o corpo sofre. Não culpe sua esposa. Vá lá e resolva com o seu pai. E o seu pai vai encher você de glória e você resolve tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. E as mulheres podem fazer a mesma coisa também. Tá vendo? Dê glória a Deus. Glória a Deus. Eu ia falar um pouquinho sobre a morte de Jesus, vou deixar para outro dia. E eu vou seguir aqui adiante. Vamos então a uma questão final.
sobre a vontade de Deus. Todos os apóstolos, Jesus, os profetas, Paulo diz assim para Timóteo: quem quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Você pensou, já parou para pensar nesse texto? Todos os que quiserem viver piedosamente vão ser perseguidos. A palavra perseguido tem a ver com uma oposição, ok? Sofrer oposição. Agora, nenhum de nós gosta de oposição, sim ou não? Nenhum de nós gosta de perseguição. Nenhum de nós gosta de passar por crise, sim ou não? A gente gosta de bonança, né? De tranquilidade. Não é não? Eu vou perguntar o que eu perguntei outro dia. Quantos de nós querem ter uma grande fé? Senhor, eu quero ter uma fé grande. Então se prepare para crises, porque não é possível ter fé grande sem grande crise. Aí aperta você diz: Senhor, peraí, você não pediu para ter uma grande fé? Porque a crise determina o exercício da confiança em Deus. Isso é aprovação. Chama provação, pode ser perseguição, pode ser teste, pode ser tentação, o que seja, não importa. Cada um de nós vai ser provado, vai ser testado, vai ser tentado. A diferença entre provação e tentação, já expliquei aqui, vou reexplicar. Vocês querem ouvir? Sim. A diferença entre provação e tentação. Provação. Quantos aqui já estudaram e fizeram prova? Todo mundo sabe que é uma prova. A prova não é feita para lhe humilhar, sim ou não? A prova é feita para você ser aprovado, para que o colégio diga assim: ei, eu estou fazendo direito, estou fazendo certo, ok? Então, da perspectiva de Deus, quando Deus permite que você seja provado, Deus está querendo lhe aprovar, ok? Está claro para vocês isso? Tentação é o oposto. A tentação, a fonte dela não é de Deus. Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus a ninguém tenta, ok? Quando você for tentado, ninguém diga, Tiago falou, ninguém diga sou tentado por Deus. Por quê? Porque a tentação é o maligno tentando lhe reprovar. A aprovação é Deus querendo lhe aprovar. A tentação é o maligno querendo lhe reprovar. Só que a aprovação de Deus, ela pode ser maior do que suas forças. Preste bem atenção nisto. Paulo escreveu aos Coríntios 1, versículo 8, ele diz assim: na Ásia nós passamos por provação acima das nossas forças, acima do que podíamos suportar, e nós desesperamos da própria vida. Ou seja, você pode passar por provações tais que você não suporte. Está aí o Coliseu Romano para provar na história que a provação foi acima das forças e as pessoas morreram. Se for da vontade de Deus, morra com glória. Ok? A tentação não pode ser acima da sua força. Paulo diz aos Coríntios 10:13, diz assim, que Deus com a tentação proverá livramento. Diz assim, ninguém será tentado além do que possa suportar. Mas com a tentação, Deus proverá livramento para que vocês possam superar. Dará força para vocês superar. Vamos dar um exemplo aqui bem claro para vocês. Presta atenção que eu vou ensinar para vocês uma coisa que talvez você não vai ouvir em lugar nenhum. Como é que você enfrenta uma tentação? Cada um de nós tem um ponto fraco. Ou muitos pontos fracos. Ok? Alguns é dinheiro, outros é mulher, outros é poder. Poder, dinheiro e sexo são as três principais áreas onde o diabo vai tentar nos derrotar. Ok? Como é que você escapa dessas três arapucas?
Poder, dinheiro e sexo. Poder. Você vai encontrar o que nós chamamos de síndrome de Lúcifer. O que é a síndrome de Lúcifer? É querer uma posição que não lhe pertence. Você quebra a lei da posição. Quando Lúcifer pensou em querer ser igual a Deus, achou-se iniquidade nele. E um fogo ardeu por dentro dele e o consumiu, e ele perdeu a glória de Deus nessa mesma hora. Para Jesus, o pecado não está em você ir para a cama com uma mulher, mas em desejá-la. Porque isso mostra poder. O poder de uma escolha. Desejar a posição do outro é a mesma coisa. Ok? Vamos lá. Então o poder tem essa síndrome. Vamos lá. Então agora, o dinheiro. O dinheiro. Quando Jesus falou sobre o principal inimigo de Deus, ele não disse que era Satanás. Lembra disso? Sabe o que foi que ele disse? Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. O maior inimigo de Deus não é Satanás, é o dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro a tudo responde, está escrito na Bíblia. Deus é o Deus que responde e o dinheiro a tudo responde. Então o que acontece aqui? Veja, uma coisa que vocês têm que entender é o seguinte: há uma entidade maligna por detrás do dinheiro, chamado Mamon. Ok? Agora, existe uma coisa que você tem que entender também, que nenhum espírito, está autorizado a agir na terra. Somente quem tem corpo. Deus disse: domine o homem sobre a terra. Ok? Agora, o espírito vai querer o quê? Algum corpo para se manifestar. É por isso que os demônios precisam possuir um corpo para se manifestar, porque eles não têm corpo. Ok? E Mamon precisa de um corpo. Qual é o corpo de Mamon? O dinheiro. Está claro para vocês? Então, o dinheiro, ele é o principal inimigo de Deus. Porque se você tiver dinheiro, muito dinheiro, e ligar-se com dinheiro e for motivado pelo dinheiro, você vai esquecer da graça de Deus. Deus não tem nada contra o dinheiro. O que você precisa é ser cheio de Deus para que o dinheiro seja seu servo. E quando o dinheiro for o seu servo, então você poderá ter muito dinheiro, porque ele não vai lhe causar dano. Glória a Deus. Ok? Sexo. Sexo tem a ver com compromisso. Veja bem, presta atenção nisso, cada um de vocês. Sexo tem a ver com compromisso. Quando um homem se junta com uma mulher, ele é uma só carne com ela e ele está se casando com ela. O casamento diante de Deus não tem a ver com papel no civil, tem a ver com sexo, conjunção carnal. Por isso que quando alguém se junta com uma outra mulher, tendo uma mulher, ele está em adultério, ele está quebrando a lei de Deus. Escuta o que eu estou dizendo, isso é muito sério. Então, para Deus, nós temos essas três coisas, nós temos que saber como enfrentar isso. Como é que eu faço para enfrentar a tentação? A primeira coisa que eu faço é não lutar contra ela. Porque quanto mais você diz, eu não quero fazer, mais você vai querer fazer. Ei, estou falando com você. Glória a Deus. Toda vez que você estiver sendo tentado e você for para orar, Senhor, eu não quero fazer isso, Senhor, a coisa começa a crescer dentro de você. Como é que eu faço? Senhor, eu estou doido de vontade de fazer. Só me falta oportunidade. Eu vou para o meu quarto, eu fecho a porta e eu e meu pai conversamos abertamente. Eu estou doido para fazer, mas eu sou a imagem de teu filho não faria. Eu quero fazer, mas eu sei que eu vou te desobedecer. Aí eu começo a conversar com ele, eu abro meu coração, mostro minha fraqueza, ele vem, me enche do seu espírito, eu me levanto e sou novo. Vai desistir na hora.
Oh, glória. Estou falando para vocês que é assim que funciona com Deus. Se você for começar a achar que você é o cara, que você é a tal, que você vai conseguir, Paulo diz fugir da impureza. Foge. Foge da oportunidade, aí vai para o seu quarto e abre o seu coração, rasga, diga tudo. Se você conseguir ser honesto com você mesmo, ser fiel a você mesmo, você não será infiel a mais ninguém. Está claro para vocês isso? Vocês podem aplaudir o Senhor por isso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu ver se eu continuo mais um pouco. Eu tenho mais 8 minutos ainda e eu vou terminar. Glória a Deus. A questão é: o tamanho de suas lutas definem a grandeza do seu sucesso. Anote isso aí. O tamanho das suas lutas definem a grandeza do seu sucesso. E aqui eu quero fazer um parêntese e eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa interessante. De novo, se estou querendo anotar, o tamanho das suas lutas define a grandeza do seu sucesso. A luta de Jesus foi a maior de todas. Jesus pagou um preço que ninguém podia pagar. Vocês já viram um vídeo na internet do Papa Francisco dizendo El fracasso de la cruz? O Papa Francisco, da Igreja Católica, que é um esquerdista, comunista, progressista, e que não conhece Bíblia, nem teologia de coisa nenhuma, disse que Jesus foi um fracassado na cruz. Há vários vídeos, gente, eu não estou brincando não, tem vários vídeos falando, ele falando, eu já acessei vários, ele falando no Quênia, ele falando no Vaticano, ele falando em outros lugares, dizendo El fracasso de la cruz. Agora, Jesus fracassou na cruz? Aparentemente sim. A aparência é que ele foi crucificado entre dois ladrões, como um malfeitor, ok? A aparência é que ele foi fracassado na cruz. Agora imagina um ladrão do lado dele dizendo assim: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Sabe o que aquele ladrão viu que ninguém mais viu? Nenhum discípulo de Jesus viu. Pedro não viu, Pedro não estava nem lá. Aliás, nenhum discípulo de Jesus estava lá. Nenhum. Todos fugiram. As mulheres ficaram. Falando da vida de Jesus. Pedro foi chorar, porque depois que Jesus disse para ele sobre a questão do galo, e que Jesus olhou para ele, ele saiu correndo e foi chorar amargamente, Pedro nem voltou para Jerusalém. Ficou lá em algum lugar. Aí aquele ladrão viu que ninguém viu. Ele viu que Jesus iria morrer, mas iria ressuscitar, iria voltar no seu reino, e que ele queria fazer parte disso. Quantos podem dar glória a Deus? Glória. Agora veja o que Paulo escreveu aos Filipenses. Filipenses 2, 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Agora ouça o resto. Pelo que Deus também o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, debaixo na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Se a morte de Jesus fosse um fracasso, por que Deus o exaltou sobremaneira? Porque Deus concedeu a Jesus o nome acima de todo nome. Porque então todo o joelho vai se dobrar, inclusive do Papa Francisco. É verdade. Vai chegar um dia que todo joelho vai se dobrar e vai dizer: Tu és Deus. Oh, aleluia.
Agora, por quê? Porque Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte e Jesus venceu Satanás. Jesus acabou com todo o problema que havia na terra com a sua morte, é a morte expiatória, ele pagou o preço. Agora preste atenção nisso de todo o seu coração. Nós muitas vezes queremos orar a Deus olhando para trás e lembrando pecados que nós fizemos há não sei quanto tempo, carregando culpas. Aí nós vamos para Deus e dizer assim: Senhor, aquele pecado, e Deus olha assim e diz: qual? Eu já perdoei. Qual o pecado? Aquele que eu troquei. Bem, se todo o pecado que você cometeu antes de nascer de novo foi pago na cruz. A cruz fala do que você é. Deus tratou o que você é na cruz. O sangue de Jesus trata do que você faz. Quando você peca alguma coisa na sua vida e você vai e confessa a Deus, Jesus disse assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pecado confessado é pecado perdoado, e então Ele não se lembrará mais. Se o diabo vier para você e tentar acusar você, ele nem poderá fazer. Eu já contei aqui a história de Lutero, eu quero encerrar com isso. Lutero, quando ele estava naquela época da reforma, uma luta muito intensa, apareceu para ele numa visão Satanás e disse: Lutero, você não pode fazer o que você está fazendo, porque teus pecados são muito grandes. Aí Lutero disse assim: quais? Ele disse: esse. Ele disse: está pouco, você está atrasado, pega mais. Aí Satanás saiu, voltou no dia seguinte, trazendo uma lista enorme de pecados. Ele disse, olhou e disse: dá falta, tem mais ainda. Satanás não disse, foi consultar os outros demônios. Eu lembro desse, lembro daquele, botou mais na lista. Quando ele voltou na terceira vez com a lista enorme de pecados, que ele disse para Lutero, Lutero disse assim para ele: agora escreve aí em letras vermelhas: o sangue de Jesus me purificou todo o pecado. Eita glória! E acabou, e o diabo fugiu. Então assim, se nós pecarmos, filhinho, essas coisas vos escrevo, disse João, para que não pequeis. Mas se você pecar, lembra que você tem um advogado junto ao Pai. Porque se você continuar pecando, o diabo vai ter legalidade para atacar a sua vida. Porque o diabo não faz nada sem legalidade. O pecado abre porta para a influência maligna na sua vida. Então, se você pecar, corra e confesse e deixe e alcance misericórdia, porque Deus, o Pai, já providenciou tudo em Jesus. Aquilo que parecia um fracasso, que é fracasso para Francisco, para mim é a glória, porque é onde Deus me encontra e me purifica, e eu purificado, eu sou mais alvo do que a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quando o diabo olha para você, ele olha a imagem de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quantos podem dar glória a Deus? Glória a Deus. Deixe-me concluir com mais uma observação importante. A vida só pode ser entendida quando você olha para trás. É por isso que muitas vezes você não consegue entender o processo de Deus na sua vida, porque você está olhando o hoje, ok? E muitas vezes não dá para entender, porque Deus não mostra o quadro todo, senão você não vai. Se Deus não mostrasse tudo, você não iria. Se Deus mostrasse tudo que você ia passar, você não ia dar um passo. Então o que acontece? Você tem que olhar pelo retrovisor. Quando você olha a vida que você viveu, aí você começa a descobrir o
plano sendo concluído. Ok. O que aconteceu com Jesus a respeito daquilo que não era nem um pouco agradável da vontade de Deus na vida dele? Tanto é que Jesus orou ao Pai, o que ele disse? Pai, afasta de mim este cálice, se for possível. Mas se não for possível, seja feita a tua vontade. O que ele está dizendo? Isso não é nem um pouco agradável a mim, mas eu me submeto à tua vontade. Eu vou confiar em ti. Então, muitas vezes, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que, mesmo não sendo agradável no primeiro momento, nós precisamos confiar em Deus e seguir avante. Não retroceda, só porque está sendo desagradável. Aí, olha só o que aconteceu com Jesus. Hebreus 12, 2. Ele fala para nós, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, olha o resto, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Glória a Deus. Então, qual a alegria proposta era essa? Isaías falou lá em 53, verso 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ou seja, a alegria de gerar filhos no reino só podia ser possível depois da tragédia da cruz. Algumas vezes você vai ter que ser um sacrifício vivo, para que Deus faça algo grandioso, e só depois, quando você olhar para trás, você vai dizer assim, agora eu entendo o que tu fizeste, e aí você se alegra em Deus, e Deus conforta e cura a sua alma, se tem alguma coisa ainda para ser curada, e você vai perceber que a alegria do Senhor está em você, e que a vontade de Deus é agradável. Glória a Deus. Porque ao final ela sempre será agradável. Confie no Pai. O Pai sabe o que está fazendo. Glória a Deus. Eu sei que vocês estão passando algumas lutas, eu sei que não é fácil, eu sei que nunca será simples. Alguns estão passando por tribulações, alguns estão passando por dificuldades, as lutas são grandes, porém, mantenha-se fiel. Porque a única coisa que Deus espera de cada um de nós, sabe qual é? Fidelidade. Aleluia. E eu quero ler o último verso, eu sei de cor e salteado, porque eu digo a mim todo dia esse verso. 1 Coríntios 4, versos 1 e 2. Tem a ver com o que você é e o que você faz. Olha o que Paulo diz. Convém que os homens, e os homens aqui ele fala é o gênero humano, nos considerem como os ministros de Cristo. O que Paulo está dizendo? Cristo é o que? Rei. Diga, Cristo é rei. Cristo é rei. Então você é o que? Você é um ministro de quem? Do rei. Você é um embaixador, uma embaixadora de quem? Do rei. Aí diz mais, e despenseiros dos mistérios de Deus. Você sabe o que é uma dispensa? Todo mundo sabe o que é uma dispensa, não sabe? Onde você guarda os mantimentos da sua casa. O almoxarife numa empresa, por exemplo, é onde estão os mantimentos da empresa. Então você é exatamente essa pessoa que vai nessa dispensa, você tem a chave do reino, você vai na dispensa e você traz de lá tudo que você precisa para os outros. Porque você é ministro de quem? De Cristo. Até aqui está claro? Isso tem a ver com o que você é e o que você faz. Você é ministro de Cristo, isso é o que você é. Agora, ser dispenseiro tem a ver com o que você faz. O que eu estou falando? Jesus tem a ver com essa questão, ser e fazer. Então,
Paulo conclui, e o que se espera de cada dispenseiro é que cada um seja achado fiel. fiel. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Glória a Deus.